ele falou sobre a Jovem Pan ter tomado um lado e por isso, de repente, mereceu, né, o que aconteceu. Mas, assim, muito que se falou também é que a Globo tomou um lado também, porque foi durante 4 anos ali a Globo, o tempo todo, né, mesmo quem tem um lado ideológico pro PT, foi visto que a Globo o tempo todo, mesmo a pauta em cima do Bolsonaro, do que ele falava, de como ele se portava, tudo ali. Então, assim, a Globo também não assumiu um lado também, não? A grande questão não foi que a Jovem Pan, não é que a Jovem Pan tomou o que mereceu. Quem fala mentira tem que ter uma responsabilidade. Eu acho que seja a Globo, seja a Jovem Pan, seja qualquer outro canal, se fala mentira, tem que ser responsabilizado. E a gente tem que ter essa preocupação dos grandes veículos de comunicação em massa se responsabilizar sobre o que fala. A grande questão é o seguinte, que se esses veículos de comunicação pegassem esse sentimento do Twitter e da internet, que é um cara dentro de casa, longe de todo mundo, que acha que pode postar qualquer coisa e não vai ter responsabilização nenhuma, se um grande veículo de massa como a Jovem Pan achar que ele pode falar qualquer coisa, seja mentira, seja verdade, seja ilações, ele tem que ser responsabilizado. Isso não pode ser uma coisa que faz e não ter responsabilidade com a verdade, não ter responsabilidade com o lado. Não pode. A questão não é o lado. Não. A questão é divulgar fake news ali, falar uma coisa falsa. Mais uma vez eu falo, eu não quero convencer ninguém de votar no Lula e nem de não votar no Bolsonaro. Eu quero a verdade. A Jovem Pan poderia tomar o partido ali do Bolsonaro e tal, mas sempre expondo a verdade, no caso, é isso? Você sempre soube que os meios de comunicação no Brasil sempre tiveram um lado. A Bandeirantes, a SBT, a Globo. E nunca foi o nosso. Escrachado. Eu já vou dizer que nunca foi o nosso. Mas, assim, ter um lado é uma coisa. Agora, o que o Lenilson está falando é uma grande cruzada nossa, é contra a mentira. O que a gente viveu nos últimos anos, talvez a gente começa lá em 2014 para cá e se acentuou no bolsonarismo, se acentuou a partir de 2018. A mentira é muito mais vezes mais forte do que a verdade, na maioria das vezes. A gente passa o tempo todo tendo que... Só olha essa campanha, gente. É só levantar do início da campanha até agora e ver quantas inverdades a gente vai ter que ficar respondendo, que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula é ligado ao satanismo, entendeu? São 500. É muita coisa para você ficar durante uma campanha de 45 dias. A campanha tem 45 dias. E aí, uma coisa é você combater uma inverdade. Por exemplo, vou dar um outro exemplo legal. Um amigo nosso que trabalha com a gente, vou evitar nome, senão o pessoal fica chateado. Mas aqui, falou pra mim, não vou na casa do meu pai mais. Eu falei, Rivelto, não vou. Eu falei, por que, cara? Aí ele falou, porque, porra, meu pai não acredito. O meu pai chegou pra mim, num dia depois da eleição do primeiro turno, falou assim, ô meu filho, quase que eu falei o nome. Aqui, ô meu filho, você sabia que numa cidade do Nordeste, o Lula, a cidade tem 150 mil. Tem 150 mil eleitores. E o Lula teve 200 mil? Eu vi esse caso aí. Poxa, eu tava no Twitter. Eu te pergunto, como combater uma coisa dessa se não com deboche ou chama a pessoa assim, é imbecilidade. Porque se você consegue acreditar nisso, e aí a preocupação é o que eu volto a falar, quando eu falo da revisão, de alguns setores que vão ter que passar por um estudo e ter que se reinventar, e a mídia, e o militarismo, porque o militarismo se ajoelhou pro Bolsonaro, gente. Eu tenho aí na internet aí um militar também fazendo uma denúncia que é importantíssimo. Se ajoelhou. Hoje, não é porque a gente não gosta do militarismo, não é que, mas o respeito fica difícil de você ver depois de 3 mil militares dentro do governo. Todo mundo acostumou e gostou de ficar dentro do governo. Os cristãos, os evangélicos, alguns setores, como Silas Malafaia, essa turma, se entregou a essa política que eu falo hoje. O cara hoje que é da igreja, dá uma olhada assim, chega um cara desse, tá lá no púlpito lá, o cara, peraí. O cara dá uma de... Porque quem tem um grau de consciência política, olha, peraí, onde está Deus aqui, onde está a política, onde está... E a mídia é a mesma coisa. A gente tem que criar um grau de consciência política. Eu estava até brincando, com o pastor Luciano está aqui do lado, eu falando de novo, que a gente vinha no carro falando muito isso. Eu não quero, por exemplo, que tirar da igreja. A igreja tem que continuar participando da política, a gente tem que continuar dando consciência política para as pessoas. Mas não podemos tem que ter cuidado com isso. Da maneira que está sendo feita, está fazendo algumas pessoas ficarem descrentes. Entendeu? As pessoas estão desacreditando. Então, assim, e a mídia,
tem essa... Quando a gente fala assim, regulação, precisa ter algum grau de... algum parâmetro. E aí não é censura, não é perseguição, ninguém tá falando em fechar nada. Tem que ter cuidado com o que você fala, daqui a pouco aí, falou em fechar. Num podcast em Paracambi, o Erivelto falou que vai fechar. Não é isso, o Lula não falou isso. Agora, precisa ter um grau, a gente precisa ter uma metodologia, precisa ter um grau. Não pode fazer, é uma concessão, pô. Uma rádio pública é uma concessão. Uma TV é uma concessão. Mas você não acha que algumas decisões, principalmente do STF, contribuem para que o Bolsonaro e o bolsonarista tenham esse discurso de perseguição contra ele, de defender a liberdade? O Bolsonaro provoca... Por exemplo, a questão do Brasil paralelo. O Bolsonaro provoca o STF o tempo todo. O Bolsonaro coloca o STF em xeque o tempo todo. Não acho, não. Assim, você pode olhar todos isso. Por exemplo, é o tempo... O que o Alexandre de Moraes tinha que fazer no caso do Roberto Jefferson? O que o Alexandre de Moraes tinha que fazer quando um cara como Roberto Jefferson vai lá e xinga uma ministra? O que o Alexandre de Moraes tem que fazer com um jornal como a Jovem Pan, que está mentindo descaradamente na televisão? É te colocar em xeque. Entendeu? Se eu jogar isso aqui no seu rosto, eu não estou te colocando em xeque. Aí você me dá um soco com um supapo, eu estou te colocando em xeque. O Bolsonaro, o tempo todo, o bolsonarismo, o que o Alexandre de Moraes tinha que fazer quando o ministro da comunicação, que ninguém discute isso, vai para do palácio para falar que as inserções dele estão sendo roubadas, estão sendo retiradas. E aí quando você vai descobrir, eram 150 mil inserções, aí vai descobrir, era tantas inserções, era 15 sessões, aí vai descobrir que a dona do rádio era bolsonarista, vai descobrir que eles não entregaram a planilha de veiculação. Isso é um absurdo, cara. A gente está falando, então assim, é colocar o STF o tempo todo, que eu, na verdade, o que eu acho que o bolsonarismo quer é ficar criando briga para ver se cai. Entendeu? Para ver se cai. Eu vou te falar que o STF está tendo um papel, para mim, um papel crucial, porque não está caindo na provocação. O que você tem que fazer quando alguém quer te provocar é não cair. Ele vai lá, faz a besteira, o STF vai lá e... Mas ele não cometeu até agora nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Se você olha com calma, lê todas as decisões lá, você vê como é que você age com um cara que joga granada e atira na polícia militar. Como é que você age com o ministro da comunicação que vai lá e faz uma denúncia e depois você descobre que tem um funcionário dentro do TSE lá passando informação. Pior, federal, né? Nem militar não, federal. Não é? Então, assim, é isso que a gente tem que ter mais. A gente tem que ter, sabe, Sérgio, olhar, pegar a notícia, olhar, ler, estudar, verificar, entendeu? Esse é o passo. Então, assim, e essa coisa de estar o tempo todo jogar a população contra o STF. Jogou contra o PT, jogou contra o Vermelho, e vai jogando contra os setores da sociedade. Aí joga daqui a pouco contra um jornal, joga contra o Pode, daqui a pouco joga contra vocês.